O asterisco que ninguém te conta. Jorge, a Princesa e o Dragão. 27 de junho de 2021. Por Isa Flor. Se você fosse um jogo, qual você seria? Detroit, onde tudo começou. Eu pude sentir as minhas mãos tremerem, meu coração batendo no meu peito, a vida correndo em minhas veias. Eu queria viver. Eu lutei por isso. Guarde a sua resposta, porque ela tem tudo a ver com o jogo da sua vida. Agora vamos traçar um paralelo que faz alusão a esse asterisco que ninguém nunca te contou. Vamos desmistificar o asterisco por trás da história de São Jorge e o Dragão, traçando uma tríade perfeita que vai ressignificar a sua forma de ver o superficial e te levar além. A tríade é Pai, Filho, Espírito Santo, ou seja, sacrifício voluntário, resgate e amor. Você conhece a história de São Jorge? Se não conhece, com certeza já ouviu falar na Bela e a Fera. E se não ouviu, eu garanto que pelo menos o jogo de Mário você conhece. Aquele que ele tem que resgatar a princesa. Mas se você conhece as três histórias, vai entender ainda mais rápido esse paralelo que eu vou traçar. E assim você vai deixar de ver o superficial para enxergar o outro lado, a essência. Essência é uma assinatura energética. E quando você aprende a reconhecer a assinatura energética de uma pessoa, você jamais a perde. Você a reconhece em qualquer lugar, tempo ou parte do mundo. Muitas coisas estão camufladas na Matrix. Os nomes mudam, a aparência física muda, o número do RG muda, mas a essência é única. E nesse paralelo que eu vou traçar, só vai poder enxergar quem for além. Nem sempre a vida é sobre aquilo que te mostram. Se você treinar o seu campo perceptivo e o seu poder de observação, vai ver com outros sentidos e aprender a usar o maior de todos eles, o sentir. Mas o que o dragão e São Jorge, a Bela e a Fera e o jogo de Mário tem a ver com essa história? Tudo. E se você não percebeu, é simplesmente porque não está acostumado a sentir. Entendam que apesar de se tratar de três histórias em tempos diferentes, elas traçam um único paralelo na linha do tempo. Tudo o que é o presente do agora já foi ou será. Passado, presente e futuro se alinham e a história se repete, até que todos entendam a perfeição por trás do sentir. Tudo está conectado, e se você observar, as três histórias têm a mesma essência, ou seja, os personagens mudam, mas a história se repete. Sobre o que é a história de São Jorge? Você sabe do que ela se trata ou o que existe por trás de uma simples história? Muitas pessoas são devotas de São Jorge sem nem saber a simbologia por trás da história. Muitas pessoas usam arquétipos ou símbolos místicos sem saber o que eles representam e como eles podem influenciar em nossas vidas. A verdade é que a história de São Jorge só vai te mostrar aquilo que você estiver preparado para ver. Eu vou contar para vocês a verdadeira versão dessa história, a versão original que eu trouxe de Serendipity, que chegou aqui distorcida, invertida, mas que contém a mesma essência. O que importa é a essência, e não a forma como foi escrita ou contada. A linda história de São Jorge em uma versão nunca vista antes. 27 de junho de 2021. Por Isa Flor. Em um pequeno vilarejo, havia uma mulher grávida que estava muito doente. Ela não tinha marido, e sabendo que iria morrer, se apressou para procurar uma família adotiva para seu filho que estava prestes a nascer, mas não obteve sucesso. Então ela foi à capela do vilarejo, se ajoelhou no altar perante uma cruz e fez um pedido com toda a pureza de seu coração: que o filho dela fosse forte para sobreviver, se tornasse um grande guerreiro, e que na vida adulta aparecesse no caminho dele uma moça de bom coração e que o amasse tanto quanto ela o amava, já que ela não estaria para cuidar dele durante a infância e dar todo o amor que ele merecia. Essa moça teria que ser única e especial no mundo todo só para ele.
e fazer tudo aquilo que nenhuma outra faria por ele. Ao sair da capela, ela fez o sinal da cruz em reverência e voltou para casa. No caminho de volta, ela encontrou um medalhão reluzente no chão e não teve dúvida de que seu pedido foi atendido, e fez a promessa de colocar o nome dele Jorge, mesmo nome que tinha no medalhão. Chegando em casa na mesma noite, ela sentiu fortes dores de parto e teve o bebê. Antes de morrer, ela orientou a parteira o que fazer com a criança, que o nome dele seria Jorge, que deveria colocá-lo em frente à capela, porque com certeza apareceria um casal próspero que iria educá-lo com muito amor, e que o medalhão fosse colocado dentro de sua roupinha com um bilhete, pedindo para ser entregue a ele quando se tornasse adulto. Assim que foi deixado na porta da capela, um casal de idosos, devotos a Thor e a Maria, passavam por ali e mal puderam acreditar quando viram um cesto com a criança. Eles nunca puderam ter filhos e passaram a vida inteira pedindo que Thor e Maria o abençoassem com um filho antes de morrerem. Nunca perderam a fé. Ao ver o medalhão e ler o bilhete, tiveram a certeza de que aquela criança era a resposta de suas orações. Agradeceram ao Deus da guerra, Thor, e à intercessora Maria, que o abençoaram com esse presente, se sentindo muito honrados por essa missão de educar alguém que certamente se tornaria um grande guerreiro. Entraram então na capela para apresentar a criança, e como um sinal, a imagem de Maria se fez reluzente. Tomados de emoção, levantaram a criança no altar, dizendo: Salve Jorge, o nosso guerreiro! Que a luz dos teus olhos dissipe todo o mal, que o teu sorriso abra todos os caminhos, e que teu coração, pela tua couraça, seja guardado do mal. Que teus olhos sejam penetrantes como uma espada de 2 gumes dissipando teus inimigos, sem sujar as tuas mãos, sem derramamento de sangue. E se houver algum tipo de derramamento, que seja apenas a unção do teu suor e das tuas lágrimas para preparar a terra, porque tudo aquilo que sair da tua boca, vindo do teu coração, dará bons frutos. És Jorge, agricultor da esperança, aquele que abre os caminhos dos que vêm logo atrás, o número 1, o que veio preparar a terra e abrir as portas para os discípulos com quem compartilharás dos teus frutos. Que o teu sorriso te abram todas as portas antes que sequer teus pés precisem pisar, a tua mão precise bater e a tua voz precise clamar. Que teu coração seja morada de amor, paz e justiça. Que sejas frutífero como a árvore da vida, como aquele que semeia a terra e que prepara o campo, para que o que sair da tua boca traga à realidade aquilo que está em teu coração. Salve o Jorge, aquele que nunca perde a fé e acredita nos frutos, mesmo sem os ver, porque aquilo que está crescendo embaixo ainda está escondido, mas logo aparecerá com a verdade. Que nunca te falte paz, amor e justiça. Satyagraha, é assim que vais vencer a quem se opuser a teu caminho. Não serás um guerreiro comum como todos os outros, serás único entre todos, porque pisarás na cabeça dos que te perseguem sem precisar usar a lança. Te encantarás com a beleza da serpente, e não a temerás. E até o leão, o mais selvagem dos animais, te cederá a coroa para teu reino. Salve o Jorge, o guerreiro que salva as mulheres, abre os caminhos e liberta os escravos. E que de geração em geração sejas lembrado como aquele que vestiu a armadura sem precisar usá-la. Não és justiceiro, és a justiça. Serás guiado a águas tranquilas e permanecerás nela até que transmutes a tua couraça e depois do breve descanso possas renascer e sair renovado delas, seguindo a tua intuição. Encontrarás o amor e a paz e colherás os frutos que plantou, regou e esperou, mesmo antes de poder ver. Grande guerreiro, filho do grande Deus Thor, que todos temem pela sua força e poder. Aquele que impõe temor sem precisar abrir a boca. Jorge, tua energia é a tua capa de proteção por causa da energia gerada pelo Deus que deu origem aos raios e aos trovões. Mas só quem conseguir sentir e ultrapassar a tua capa enxergará o teu coração benevolente e reconhecerá a luz da tua morada.
Ó Jorge, nascido da luz, abençoado por Maria, como Jesus, príncipe da paz. Eu ativo o teu sexto sentido do sentir. Que ele te guarde entrando, estando ou saindo. Que a paz esteja contigo. Salve, Jorge! Desde pequeno, Jorge se mostrou muito ativo e inteligente. Conquistava todos por onde passava pela grande capacidade de saber de cor todas as histórias místicas que seus pais o contavam antes de dormir. Muito corajoso e diplomático, seus pais lhe ensinaram tudo sobre mitologia e jogo de xadrez. Nasceu no dia 11 de abril, mas foi registrado no dia 23, porque seus pais acreditavam que a soma desses números, que daria 7, lhe traria sorte, por representar na numerologia o número da perfeição. Ingressou na escola militar, aprendeu a lutar e se tornou um grande guerreiro. Quando seus pais faleceram, lhe deixaram toda a herança. Porém, para ele nada mais fazia sentido. Ele doou toda a sua riqueza e saiu como um andarilho, tentando achar um sentido para a vida, e foi perdendo aos poucos a vontade de lutar. As pessoas diziam que ele estava deprimido por causa da morte de seus pais, mas seu vazio ia muito além disso. Então ele saiu de cidade em cidade, procurando achar resposta para seus questionamentos e o sentido de viver, mas sua busca parecia em vão. Um dia, ao passar por uma fazenda, viu um cavalo e imediatamente sentiu uma conexão surreal com o animal e se aproximou para saber mais. Percebendo que o cavalo era daquela fazenda, decidiu pedir emprego ali e, em troca, como pagamento, ele só queria o cavalo. Os donos da terra ficaram super felizes porque estavam justamente procurando alguém para trabalhar na fazenda e o valor a ser pago seria muito mais do que apenas um cavalo. Então eles aceitaram. Jorge começou a trabalhar na fazenda e, enquanto trabalhava, ele sempre conversava com o cavalo, que se tornou seu melhor amigo. Um dia, após ter cuidado de seu cavalo e o colocado no estábulo, Jorge sente muito sono e deitou ali mesmo. Ele então teve um sonho, onde a mãe dele dizia que existia uma mulher que era única no mundo inteiro para ele e que, ao encontrá-la, ele a reconheceria e saberia, e que o medalhão deveria ser entregue a ela como presente. Ao acordar, ele entendeu que a mãe usou a energia do cavalo para se conectar a ele e lhe dera aquele sonho. Por isso ele associava a figura do cavalo à mãe, e ele compreendeu por que o cavalo lhe devolveu a vontade de continuar sonhando na busca daquilo que sua alma almejava. Após um ano, como prometido, ele recebeu o cavalo como pagamento de seu trabalho e saiu, enfim, em busca do anseio de sua alma, parando de cidade em cidade, ajudando os pobres, mulheres e necessitados. Jorge foi criado com muita fé pelos pais e foi ensinado que deveria ter devoção, ser grato e fazer sempre o bem para as pessoas. Ele sempre tinha uma palavra de fé que incentivava todos a não desistir dos seus sonhos. Por isso, por onde passou, ficou conhecido como o sonhador. Até que algo mágico acontece, o que mudaria a sua vida para sempre, trazendo sentido a toda a sua história. Chegando em uma cidade à frente, logo na entrada, Jorge encontra uma capa vermelha que chamou sua atenção assim que a viu, pois a capa estava enrolada em uma espada fincada no chão e chamou tanto sua atenção que ele decidiu dar uma olhada. Desceu do cavalo e se dirigiu até a espada. Ninguém até então tinha conseguido tirar a espada que estava fincada numa rocha, porque ela estava sob efeito de magia, e aquele que conseguisse tirar a espada seria abençoado, se casando com a princesa e se tornando o sucessor do trono. Ao ver que Jorge conseguira tirar a espada sem nenhum esforço, o povo da cidade logo veio, festejando e anunciando que ele seria o próximo no trono. No entanto, Jorge não aceitou se casar com a princesa e nem assumir o trono, mas o rei não aceitou não como resposta. Para tornar isso mais pacífico e para fazer Jorge mudar de ideia, o rei o convida para um jantar, convencido de que assim que ele visse sua bela filha, se apaixonaria.
Ao chegar ao palácio, o clima não era de festa. Ele encontrou o rei desesperado, pois sua filha havia desaparecido, e ele então ficou sabendo do burburinho que rolava na cidade e que já estava sendo investigado pela polícia. Que as moças da província estavam sendo sequestradas por uma quadrilha misteriosa e sendo levadas como escravas sexuais para a Turquia. O rei então prometeu a Jorge que se ele conseguisse trazer a sua filha de volta, ele o liberaria do casamento e ainda lhe entregaria como recompensa o seu precioso anel, que era seu artefato mágico de poder, a espada mágica e a capa, além de ouro e prata, o transformando em um guerreiro reconhecido e respeitado por todas as províncias do seu reino. Jorge imediatamente aceita o desafio. Ao descobrir que isso estava acontecendo não só ali, mas em várias cidades ao redor, ele entende que o amor da sua vida, a quem ele tanto procurava, podia estar correndo sério perigo. Então ele decide procurar não só a filha do rei, mas lutar pela honra de todas as mulheres sequestradas e resgatá-las. Jorge teve sucesso em sua missão e conseguiu prender a quadrilha, trazendo de volta não só a princesa, mas todas as mulheres sequestradas daquele reino. Por onde ele passava, as mulheres se apaixonavam por ele. Mas ao ser questionado por que ele estava sempre sozinho, ele dizia que já tinha compromisso. E quando perguntavam o nome da sua amada, ele sempre respondia fé, porque era a fé que o movia. Mas ele não sabia ainda o nome daquela que ele amava. Ele só sabia que a amava. Mas por causa disso as pessoas achavam que ele estava falando que não queria se casar porque tinha um compromisso com Cristo. Ele foi recebido de volta à cidade com uma grande festa e em sua homenagem foi erguida uma grande imagem dele montado em seu cavalo, colocada na frente da cidade onde ficava a espada, com a inscrição Salve Jorge. E assim, ele ficou conhecido como o guerreiro da Capadócia, atingindo fama e riqueza. E por onde ele passava, as pessoas o reverenciavam, exclamando: Salve Jorge! Antes de ir embora da cidade, ele foi se despedir do rei, e como prometido, o rei o presenteou com a espada mágica, a capa, ouro, prata e o seu grande artefato de poder, o Anel da Invisibilidade. Com esse anel, ele poderia ficar invisível toda vez que quisesse. E o rei o advertiu: use o anel com sabedoria e não faça nada que você possa se arrepender depois. Use-o somente para fazer o bem. Se você cometer alguma injustiça quando estiver usando o anel, mesmo invisível, ela será vista. Jorge se despediu de todos e prosseguiu viagem. Dias depois, ele teve outro sonho, e dessa vez, a princesa aparecia para ele o chamando pelo nome e usando no pescoço o mesmo amuleto de sorte que ele carregava no bolso. O medalhão tinha do lado de fora, à frente, um trevo, e atrás tinha o desenho de um guerreiro num cavalo segurando uma espada, tendo tatuado uma cruz do lado esquerdo do peito e um dragão do lado direito do peito com o nome Jorge. Dentro do medalhão tinham dois símbolos impressos, uma triquetra e a estrela de Davi, simbolizando os 5 elementos. A princesa falava: eu sou única para você no mundo. Porém, ele não conseguia ver o rosto dela. Ela dizia: olha a medalha, olha a medalha, olha a medalha. Ao acordar e olhar a medalha, ele percebe que tinha um desenho da capela onde ele fora batizado, e ao fundo, bem apagado, tinha a imagem de uma princesa. Naquele momento ele entende que precisava voltar para seu lugar de origem, pois o que ele procurava estava lá, e que ela estaria esperando por ele. O sonho era tão real que Jorge acordou suando. Muitas vezes, a gente precisa sair do lugar de onde estamos e voltar para onde começamos, observando as pistas deixadas no caminho, mas olhando tudo com uma nova perspectiva. Isso simboliza autoconhecimento, o sair de si, deixando que seu eu superior te observe de fora. Quando precisar saber de algo que não sabe, você precisa sair de si para se observar. E isso se faz ao meditar. Isso é usar o seu sentido mais apurado do sentir.
Ao chegar à cidade, Jorge foi direto para a capela, esperando encontrar a sua amada, mas ela não estava lá como no sonho. Ele ficou decepcionado, pois tinha percorrido todo o reino em busca daquela que aparecia em seus sonhos para enfim chegar e não vê-la. Ele ficou frustrado por não tê-la encontrado, pois achou mesmo que ela estaria lá esperando por ele. Ele entrou na capela, ficou em frente à cruz e questionou por que seu amor não estava lá e que todo o seu sacrifício para encontrá-la tinha sido em vão. Ele se levanta cabisbaixo, faz o sinal da cruz em respeito e se dirige à saída da capela. Mas de repente ele para e pensa que não seria justo ir embora assim, porque a sua fé era maior que a sua crença. Ele lembra que não se tornou um guerreiro à toa e, como um filme passando em sua cabeça, se recorda das histórias que seus pais adotivos lhe contavam durante toda a infância sobre um Deus muito famoso, guerreiro como ele. E de alguma forma ele se conecta àquelas lembranças que eram fortes e presentes demais em sua vida. Então, com um grito de bravura, ele levanta a espada apontando para o céu e perante a cruz ele grita, usando toda a sua intensidade: sem ela eu não vou. Eu não aceito sair daqui sem a minha bênção. Dai a César o que é de César e a Jorge o que é de Jorge. De repente, um clarão se manifesta no céu e um raio atinge o eixo de sua espada, formando uma cruz que dividia o chão em 4 partes. Imediatamente, ele caiu de joelhos no centro do círculo. Uma chuva de raios caiu ao seu redor, mas ele não foi atingido porque estava sob a proteção de uma egrégora maior, a do amor. Thor o disse. Me decepcionaria se fosse embora. Estava esperando escutar a sua fé e o seu grito de bravura daqui do meu mundo. E já que julgas estar pronto, terás a tua bênção, mas não antes de passar pela prova final. Ou achas que os testes pelos quais passou foi a grande prova? Se conseguires ouvir a tua essência e transmutar as tuas sombras sem negá-las, o amor te alcançará e o teu pedido será concedido. Estás pronto? Sim, disse Jorge se levantando e fincando a sua espada com bravura no chão, que novamente dividiu a terra, transformando o círculo na estrela de Davi. Então, vai. De dia serás homem, mas ao raiar do sol, te transformarás em um dragão, o mais feroz e poderoso que a humanidade já viu. Outro raio o atingiu, o transformando em um grande dragão assustador que não sabia o que fazer com tanto fogo. Thor sumiu. A espada ficou fincada em frente à igreja e dali ninguém jamais conseguiria tirá-la, a não ser o próprio Jorge. Sem conseguir domar os seus poderes, que eram grandes demais para ele que não estava acostumado, saiu correndo em direção ao grande lago, colocando fogo no trajeto até ele. Era impossível esconder as evidências de que algo muito grave estava acontecendo na cidade. Ele se jogou no lago e, vendo que podia respirar mesmo submerso, procurou o lugar mais profundo e achou uma caverna, onde passou a morar, no submundo aquático. Conheceu então um outro mundo que ele achava impossível existir. Era um mundo solitário e frio, e ele não estava gostando nada da ideia de morar ali para sempre. Por mais que ele pensasse em uma solução, ele viu aquela prova como um castigo. Como a princesa o encontraria no fundo tão sombrio e profundo de um lago? Seria impossível. De dia, Jorge vagava pela cidade na única esperança que tinha de encontrar sua princesa enquanto estivesse invisível nas ruas, já que ele possuía o anel da invisibilidade. Ele pensou várias vezes em usar o anel para invadir o castelo do rei, pois ele sentia, de alguma forma, que sua princesa estaria lá. Mas ele tinha um compromisso com a lei e com a verdade, e por isso, por mais que quisesse, sabia que devia seguir sua intuição e que no momento certo a princesa daria um sinal, ou ele sonharia com ela de novo, como da outra vez. Essa era a esperança de Jorge. Porém, os dias se passaram e nada aconteceu. A não ser o burburinho na cidade que um anjo havia aparecido na igreja e deixado a estrela de Davi marcada no chão
e uma espada fincada. Logo chegaram à conclusão que só havia de ser um anjo que visitara a cidade para protegê-los do dragão do lago. O dragão era o assunto mais comentado, já que ele começou a ficar cada vez mais impaciente e, não sabendo mais o que fazer para achar a princesa, criou uma estratégia. Saiu queimando a cidade inteira enfurecido. Os moradores, junto às autoridades, criaram um plano de ação para capturar o dragão, mas foi em vão. O dragão tinha um poder desconhecido que destruiu todo o exército só com bocejar. Os moradores da cidade, temendo a morte, resolveram se curvar perante o dragão e perguntar o que ele queria para deixá-los em paz e viver no lago sem incomodar ninguém. O dragão disse que só queria a princesa. Mas naquele vilarejo existiam 100 princesas virgens e seria impossível para eles descobrirem sobre qual princesa o dragão se referia, sendo que nem ele mesmo sabia identificá-la. Nunca tinha visto o rosto, não sabia o nome e nem sequer sabia as suas origens. Logo, os moradores da cidade bolaram um plano e fizeram uma reunião de província para achar a tal princesa, e eles sugeriram que, para manter a paz, mandariam uma princesa, aquela que fosse a mais velha de todas elas e que ainda não tinha encontrado um marido, pelo bem e pela paz da cidade. A princesa, sabendo de seu infortúnio, teve que ser conduzida ao lago amarrada como sacrifício, pois não havia outra solução para que o monstro deixasse a província em paz. Então fizeram um tratado de paz e assinaram a sentença da donzela, que foi imediatamente jogada ao lago. O dragão acordou enfurecido, jogando mais fogo contra eles. O que acham que eu sou para ser tratado assim? E o que estão fazendo com essa pobre donzela? Acham mesmo que eu vou me contentar com o sacrifício de uma virgem? Eu deveria matar todos vocês. Sem entender nada, a população, que achava estar fazendo um grande favor ao dragão, ficou ainda mais confusa com a situação, já que ele havia pedido uma princesa. Então um deles se levantou. Mas foi tu que pedistes. Eu pedi a minha princesa e não qualquer princesa. Mas como vamos saber qual é a tua princesa se nem tu sabes? Já que é assim, então tragam todas que tiver no reino, uma por dia, e será suficiente para matar minha fome. Já que estão acostumados a tratar uma mulher assim, elas ficarão melhor sendo servidas como alimento a mim do que nas mãos de egoístas como vocês. Saiam da minha presença, antes que coma todos, esbravejou o dragão soltando fogo, enquanto todos corriam temendo a morte. Então eles foram obrigados a entregar todas as princesas do reino, ou a cidade seria queimada e todos morreriam. E como eles já tinham visto o poder do dragão, não tinha um humano capaz de se levantar contra ele. Assim, todos os dias, uma princesa era levada à força e aos prantos para o lago, e todas faziam questão de deixar claro o quanto o odiavam e o quanto ele era um monstro horrível e abominável. Elas eram arrastadas para o fundo da caverna, até que, magicamente, a fera se transformava em um príncipe, a seduziam e elas se apaixonavam imediatamente. E depois de uma noite de prazer, ele as mandava ir embora da província para um lugar distante, para constituir família e viver bem longe dali, e que se alguma delas voltasse, ele as devoraria de verdade. Todas elas obedeciam e iam embora. Todo esse tempo enclausurado foi suficiente para que o dragão refletisse sobre tudo o que ele ouviu das 99 mulheres antes de se transformar em príncipe. E assim, elas deixaram impressas em sua alma dolorosas afirmações sobre ele que o deixaram profundamente triste. E vivendo nas sombras, ele passou a acreditar que elas eram a sua única verdade. Até mesmo quando ele podia se transformar em príncipe, ele não conseguia mais enxergar beleza em sua essência. Ele passou a se questionar por qual motivo usaria a sua aparência de príncipe se tudo o que as pessoas viam nele era a fera indomável. Ele não queria mais se mostrar como príncipe a ninguém. Ele renunciou ali toda a sua beleza, já que isso não mais o fazia feliz. Tudo o que ele queria
era que um dia alguém pudesse enxergar aquela beleza onde os olhos não podiam tocar, no fundo da sua alma. O dragão estava se sentindo cada vez mais solitário e vazio, e quase sem esperança. Então era isso? Seu destino seria morar ali naquele lago por toda a eternidade? Isso era afinal um teste ou um castigo? E agora que só faltava uma princesa, ele temia não ser ela. E se ele estivesse enganado? Já era quase a hora do encontro. Ele resolveu tirar um cochilo até que fosse acordado pelos gritos da última princesa implorando pela vida. O que não aconteceu. Ele acordou com os gritos do pai da jovem implorando para que ela voltasse. Uma voz doce e suave disse: "Está tudo bem, meu pai. Volta. Não fique triste. O senhor ainda pode ter outras filhas. Eu estou em paz. Fique também." As ondas sonoras daquela voz doce vibraram como música todo o seu mundo, e ele teve certeza nesse momento que era ela. Porém, ele não achou justo ser tão fácil assim. Não depois de tudo o que ele passou. Ele tinha que ter certeza. Ele voltou à sua forma de príncipe e apareceu, montado em seu cavalo branco, para consolar a princesa cabisbaixa que chorava à beira do lago. Ela era a princesa mais linda de todo o reinado. Seus cabelos longos e dourados refletiam como o sol, e ela transmitia uma paz enlouquecedora. Onde estavam os gritos? Onde estava o movimento da cidade? Por que ela decidiu ir sozinha? E estava prestes a entrar no lago assim, sem lutar antes pela sua vida? Não dava para entender. Depois de um tempo, olhando de longe, ele se aproxima, montado em seu lindo e reluzente cavalo branco, como um príncipe, pois era a única forma que todas as mulheres se apaixonavam por ele. Galanteador, gentil e cavalheiro, ele oferece ajuda. "Oi, linda princesa, por que choras? Você não sabe da fera que devorou todas as princesas da cidade? E você não sabe tudo o que falam sobre ela?" "Não, acabei de chegar à cidade. Conte-me mais, e eu prometo que te ajudarei." "Não, você não pode me ajudar. Fuja e lute pela sua vida, cavalheiro. Todas as mulheres já foram condenadas, e eu seria muito egoísta se não fizesse a minha parte. Se você ficar, morreremos nós dois. Então fuja para que se salve e me deixe pagar minha penitência. Eu estou tranquila. Estou chorando apenas porque sentirei saudade do meu pai. Mas não estou com medo, porque eu sei que estou salvando o meu povo. E sei também que essa fera, por mais horrenda que seja, tem um pouco de luz, ou já teria saído e destruído toda essa cidade. O que aprenderia aí dentro se não fosse um mínimo de luz?" Jorge se encanta ainda mais pela sua inteligência. Ela foi a única capaz de pensar na possibilidade dele ter luz. Luz? Um dragão feio que solta fogo e queima pessoas? Como pode habitar luz em uma criatura assim? Se ele não saiu, há de ter um motivo, mas com certeza não é luz. Talvez ele goste de morar aí dentro. Não, nenhum ser de fogo conseguiria morar em águas tão profundas. Eu só quero conversar um pouco com ele e saber o motivo. O quê? Você vai conversar com o dragão que vai te devorar? Vou sim, mas antes dele me devorar, quero saber o motivo. Não teve um dia sequer que eu não pensasse sobre isso. E em todas as versões das minhas análises, isso não casa. Não bate com o que dizem por aí. Se ele é esse monstro, ele já havia de ter destruído a cidade inteira. E eu estou ansiosa para conhecê-lo. Me intriga o fato de um ser tão poderoso estar submerso em águas tão profundas. Ele está tentando esconder algo, mas de mim não irá conseguir, eu tenho certeza. Jorge ficou ali tonto com todo aquele questionamento de alguém que estava prestes a morrer. Vá, cavalheiro, salve a sua vida antes que seja tarde. Jorge puxou a espada e disse: Eu lutarei com o dragão por você, minha jovem. E ela insistiu: Vá embora. Eu não quero mais ver ninguém morrer. E se morresse por minha causa, eu jamais me perdoaria. Ande, fuja. Ela deu mais um passo à frente, colocando o pé na água. Vá, eu não morrerei. Jorge puxou ela. Como não morrerá? Você está prestes a encontrar a fera, a mais odiada, a mais terrível, a mais temida. Eu te defenderei
e não deixarei uma virgem morrer, não me acovardarei. Ela sorriu. Já que é assim, eu espero. Jorge entra na água com o seu cavalo e diz: Vou trazer a fera, ou não serei digno de honra. Esse suplício acaba hoje, e nunca mais deixarei sequer uma lágrima do teu olho cair. Ela continuou olhando docilmente para ele, enquanto aos poucos ele foi se transformando na grande fera e mudou ali, diante dela. Vá, ande! Não vai lutar com o dragão pela minha honra? O que estás fazendo ao me olhar? Mudou de ideia? Não, doce princesa. É que seu sorriso me chama toda vez que quero ir. Então vai! Já vou. Só me deixe apreciar mais um pouco desse teu sorriso meigo. Desse jeito, eu que vou ter que te salvar e lutar com a fera. Se apresse, a fera deve estar vindo. Vai! Eu disse já vou. Então, quando Jorge virou, ela gritou, volta! E ele disse, oh, mas não queria que eu fosse? Não, vou me sentir culpada. Agora é tarde. Se não teve medo de mim, não será de uma fera dócil que vais ter. Dócil? Mas você não falou que era perigosa? Se estás olhando para mim e não vês perigo, é porque não verá na fera também. Jorge continuava intrigado, sem entender muito o que estava de fato acontecendo, e disse, Hello, olha quem está aqui, não estás vendo? Sim, eu vejo você. E a sua alma é pura demais para morrer assim por mim. Volte, volte, cavalheiro. Tarde demais, princesa. Eu volto, mas volto com a fera. Então Jorge mergulhou no lago e voltou caminhando com a fera. Tirou seu cinto e entregou na mão dela. Tome, princesa. Pode amarrá-lo. Vamos levar para o povo ver o milagre que o seu amor fez. Mas por que ele está tão calminho? Não vai soltar fogo em mim? O que deu a ele? Não dei nada? Ele está hipnotizado com a sua beleza, princesa. Não creio que a cidade estava com medo de um bichinho assim tão dócil. Dócil? Então o dragão abriu a boca e soltou uma chama de fogo bem ali, perto dos pés dela. Ela deu um pulo para trás, rindo. Olha, fogo! Não tem medo? Posso ficar com ele? Você deixaria, já que foi você quem o resgatou? Será que ele aceitaria morar comigo? Eu achei que ele falava. Ele não pode falar diante da sua beleza, que o cala. Você conseguiu domar a fera. Mas ele ainda continua sendo muito perigoso e pode te queimar a qualquer momento. Então ela passou a mão no rosto do dragão e Jorge pôde sentir sua bela mão macia em seu rosto. Não vês o quão bonito ele é e o quão majestoso é o poder desse grande dragão guerreiro? Por que te escondes nesse lago tão gelado? Não podes viver dentro da água. Tua natureza é de fogo. Tens que mostrar ao mundo a tua majestade. Só precisas te controlar um pouco para não destruir a cidade. Mas eu e o cavalheiro vamos cuidar disso. Não se preocupe. Não vou deixar que nenhum mal te aconteça. Então ela colocou o cinto em volta do pescoço do dragão para o conduzir à praça da cidade e convencer o seu povo de que aquela fera não fez nada de ruim porque quis, mas que era o seu instinto soltar fogo e que a sua alma era muito pura, ou já teria queimado todos eles. Jorge tentava convencê-la de desistir desse plano, porque a cidade jamais acreditaria em olhos de alguém tão puro como o da bela princesa, que só conseguia enxergar o lado luz no dragão. Escuta, vamos fazer o seguinte. Chegando à praça da cidade, eu o acerto com a lança e o mato. Ninguém vai aceitá-lo como ele é. Você é a única no mundo todo que merece saber a verdade, porque foi a única no mundo que me aceitou. Eu sou o dragão. O quê? Eu sou ele, e ele é a minha sombra. Então Jorge e o dragão se tornaram um, e o dragão cresceu ainda mais, se tornando exuberante. Suas membranas eram gigantes. Ele levantou a princesa e voou dali com ela para a praça. Ela ficou ainda mais encantada ao ver um ser tão poderoso, a tratando daquele jeito, como jamais viu em nenhum príncipe daquela província. Os olhos dele eram encantadores, e ela diz, você é o meu príncipe, aquele do meu sonho. Sim, sou eu. Então todo o povo começou a chegar e a gritar desesperado, temendo a fera. Ao colocá-la no chão, logo se transformou em dois, para que ninguém o percebesse.
saindo na retaguarda e gritando: Eu sou Jorge, e entrei no mar para lutar com a fera, e a trouxe aqui para matá-la perante vocês. Mas é dessa donzela o mérito por termos conseguido trazer a fera tão mansa assim. Ela ainda está hipnotizada com a sua beleza, e agora eu posso capturá-la, e vocês viverão em paz para todos sempre. Jorge puxou a espada e ela gritava: Não! E ele disse: Calma, princesa, não vou fazer nada. Confia em mim. Cuidado com o que você vai fazer, porque se o matar vai ser como se estivesse fincando essa espada em meu coração. Estou me sentindo participando em um show de arremesso de facas. Não fique com medo, princesa. Eu não te faria mal algum. Não estou com medo, apenas cuidando de você. Confia em mim. Jorge se fundiu ao dragão, fingindo matá-lo com a espada. Então o dragão desapareceu ali aos olhos de todos, transmutando em luz. E assim, todos fizeram reverência ao guerreiro gritando: Salve Jorge e a jovem princesa pelo grande feito. Por fim, Jorge e a princesa se casaram naquela mesma capela e foram abençoados por aquela cidade. Partiram e foram construir um reinado de amor, paz e justiça em outras províncias.